Na medida em que o cristianismo se consolidava a partir do século II, vários pensadores convertidos à nova fé e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana, que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristãs, tentando uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas do cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os padres da Igreja, dos quais o mais importante a escrever a língua latina foi Santo Agostinho. Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao século X, ficou conhecido como letra D, a patrística. Então vemos aqui que a patrística ela se aproveita destes elementos, destes pensadores que já eram pensadores, filósofos e intelectuais antes de convertidos à nova fé. Por isso eles trazem uma bagagem, trazem uma experiência, trazem conceitos filosóficos já embutidos no seu pensamento, nas suas ideias, para aquela nova fé a qual eles abraçaram. Então, logicamente, esta fé estará fortemente influenciada por um pensamento intelectual, filosófico e científico também. Na Idade Média, se considera que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso e o poder secular mantinham o relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como a Igreja e Estado. De acordo com as ideias desse filósofo, letra D, a Igreja e o Estado são, de certa medida, conciliáveis. Sim, Tomás de Aquino acreditava verdadeiramente que o Estado e a Igreja, assim como a ciência e a religião, não precisavam caminhar separados, mas caminhar juntos e se ajudando mutuamente. No seu pensamento, essas ideias paradoxais eram altamente conciliáveis. O Estado e a Igreja deveriam, em certa medida, caminhar juntos, complementando o trabalho do outro. A filosofia medieval, a partir do século IX, é chamada escolástica, ensinada nas escolas ou nas universidades próximas das catedrais. A filosofia escolástica tinha por problema fundamental levar o homem a compreender a verdade revelada pelo exercício da razão. Todavia, apoiado na autoridade, seja da Bíblia, seja de um padre da Igreja, seja de um sistema de filosofia pagã. Sobre a escolástica, assinale o que for correto. Questão 2. A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciaram-se pela criação de universidades por toda a Europa. O método de exposição de ideias filosóficas nessas escolas era a disputa. Uma tese era colocada e passava-se a refutá-la ou defendê-la com argumentos retirados de alguma autoridade. Questão 8. Um tema recorrente da filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência de Deus. Santo Anselmo formula a prova tradicionalmente chamada argumento ontológico, no qual deduz a existência de Deus da própria ideia de perfeição de Deus.
Questão 16. O apogeu da escolástica acontece no século XIII com São Tomás de Aquino, que, retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda com a filosofia, com o cristianismo, na filosofia medieval. Então nós vemos aqui 3 proposições que, na verdade, se completam e são intrínsecas, que é a tentativa desses filósofos, desses pensadores, de legitimarem a fé através de conceitos filosóficos e científicos. Esta ideia aqui não é desbancar ou desmentir o que diz a fé, o conceito da fé ou o conceito teológico, a leitura bíblica, mas dar embasamento científico, embasamento lógico, embasamento empírico, para que esses conhecimentos sejam legitimados. Ok, pessoal? Bons estudos aí. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos.